Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu quero trazer para vocês mais uma reflexão quando a gente pensa no desenvolvimento infantil, na educação dos nossos filhos, em algo que pode de repente ajudar você a repensar aí algumas coisas que podem estar acontecendo no dia a dia da sua casa e tentar trazer ideias de como lidar com isso e melhorar ainda mais a nossa relação com nossos filhos, fortalecendo o nosso vínculo. Então, antes de tudo, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo do que mais vocês querem ver por aqui. Não esquece de deixar seu like, que isso ajuda demais. E claro, de compartilhar com alguém que possa estar aí passando por isso. Se você não é por aqui, se inscreve e bora lá! Hoje nós vamos ter essa troca de assunto pensando nas crianças quando elas já estão um pouquinho maiores, quando os nossos bebês já estão deixando de serem bebês. Por quê? Vamos falar de sentimentos. Então, os bebês eles têm isso desde que nascem, óbvio, eles têm suas emoções sendo construídas, as sensações que vão se despertando no desenvolvimento deles, mas a gente percebe nitidamente os sentimentos que são envolvidos no calor do momento, a partir do momento que eles deixam de ser um bebê com 18 meses, né, com 1 ano e meio, que eles estão começando a migrar para aquela criança, né, que a gente percebe nítida e claramente quando eles atingem os 2 anos. Então a gente vai falar um pouquinho desses sentimentos e como que isso acaba por afetar o nosso dia a dia, a nossa rotina com as crianças, mas também como a gente pode se envolver e colaborar durante esse processo. Como eu já falei, é nítido essa mudança drástica do nosso bebezinho que antes tinha um perfil e que agora demonstra outros completamente diferentes. E é por isso que muitas técnicas e muitas teorias elas se aplicam na criança, no bebê de 0 a 2 anos, né? Criança ali. Por quê? Porque a partir dali muita coisa muda. A partir dali vai além das necessidades físicas que aquele bebê tinha de comer, de descansar, de brincar, de interagir com os pais, mas passa para um patamar de envolvimento onde os sentimentos se sobrepõem às necessidades. O sentimento ele passa a ganhar um pilar de uma nova necessidade. Então, quando se fala na relação com os filhos, a gente nota uma diferença gigantesca. Enquanto tu focava no cuidar, nos cuidados básicos, essenciais, nas necessidades físicas e biológicas daquele bebê. E quando a gente passa a falar em também equilibrar o pratinho dos sentimentos dessa criança. E isso normalmente às vezes acaba nos pegando desprevenido, acaba nos pegando sem preparo para aquilo. Porque a partir do momento que tu começa a direcionar essa criança e ela sente que os sentimentos dela estão sendo confrontados, que as vontades delas estão sendo confrontadas, normalmente ela nos mostra uma reação completamente controlada pelos sentimentos que nos afetam de uma maneira diferente. E isso desaba em choro, e muitas vezes em estresse por parte da criança e também dos pais, em uma resistência maior. Então, como lidar, como contornar essa situação, visto que essa criança ela é completamente ainda imatura para lidar com esses sentimentos, e muito menos para controlar esses sentimentos, né? Difícil já é lidar, impossível para elas é controlar. Então, assim, elas não estão preparadas para isso, a cabecinha delas não está formada e completa para isso ainda, então ela não vai conseguir ter um controle da emoção, da reação que ela vai ter por causa do sentimento que ela sentiu. Então, de uma forma mais dia a dia, a criança queria muito fazer alguma coisa, e por algum motivo, pela segurança, pelo horário, porque não é o adequado para ela, seja qual for o motivo que você precisou lhe dizer que não, porque a gente precisa sim, em muitos momentos, dizer que não às crianças, porque tem coisas que eles querem que eles não têm noção do perigo por trás, da situação por trás, do todo. Então, por muitas vezes, a gente vai ter que dizer que não para eles. Claro que a gente pode sim dizer isso de uma forma respeitosa, de uma forma gentil, mas digamos que você precisou ali tirá-la de uma situação, ou impedir que ela fizesse alguma coisa que não era o adequado. O sentimento vem de confronto, de algo que ela desejava muito, de algo que ela queria muito, que ela foi barrada. Ela não pôde conseguir concluir aquilo que a cabecinha dela tanto queria, que aquilo que a cabecinha dela tanto estava pensando, vamos chegar lá e fazer algo que eu quero muito. A frustração vem, o sentimento de raiva de repente, ou a tristeza por não poder fazer aquilo, vem. Só que isso é tão novo para eles, tão novo sentir tudo isso. Por mais que isso venha se construindo ao longo desses 2 anos, quando chega nessa fase, isso vem como uma onda, cada sentimento é uma onda, desde a alegria até a raiva e a tristeza. Então, assim, eles literalmente ficam inundados dentro da cabecinha deles
por um monte de hormônios envolvidos por aqueles sentimentos que não lhes permite, naquele momento da tristeza profunda, da raiva extrema, de conseguir nos compreender e fazer o que nós estamos pedindo. E é nesse momento que simplesmente tentar explicar, acabar xingando, brigando ou passando para outras coisas mais extremas, não ensinam, não contribuem. Isso não nos ensina em nenhum momento da vida, óbvio. Mas pensar que tu tá no momento mais difícil da tua vida, naquele momento, tu tá imerso num momento muito difícil e alguém ainda vem tentar te ensinar alguma lição de moral sobre aquilo, não é hora, ela não vai conseguir. Então o que eu posso lhe dizer para esses momentos mais desafiadores de tristeza, de raiva, essas emoções mais afloradas que muitas vezes acabam se transformando, né? Eles acabam precisando externalizar isso de forma física, com choro, com agressão, com jogar as coisas longe, porque eles ainda estão aprendendo a lidar, é acolhimento. Acolha, valide o sentimento dessa criança. Diga pra ela que você entende que ela queria muito tal coisa, que ela ficou chateada, que ela ficou triste. Nomeie as coisas para ajudar ela a tentar sair dessa onda que ela tá inundada. Mostre pra ela que você se importa, que não é um não por um não. Filho, a mãe entende, você queria muito subir ali em cima, né? Tá bom, vem cá, vamos se acalmar, vamos conversar. Talvez ela não vai querer se acalmar, ela não vai querer o seu contato físico para ajudar ela a se acalmar. Então dê a ela um espacinho, mas lembre-se sempre de validar esse sentimento. Eu entendo o que você tá sentindo, eu sei que você tá muito triste agora porque você queria tal coisa, porque você queria agora comer algo que não cabe pro momento. Mas quando tu tiver calmo, a gente pode conversar e a mãe te explica. É claro que isso para ela é vasto, né? Mas é entender que de repente neste momento o que ela precisa é acalmar, é respirar, é conseguir centralizar de novo. E que depois você pode explicar para ela quando ela estiver mais calma. Olha, você não pode subir lá em cima porque é perigoso, de repente a mãe não ia nem te alcançar para te ajudar. Então vamos tentar outra coisa. Só que isso tudo é no pós-calmaria. Durante a onda, a melhor coisa que você pode fazer é validar o sentimento dela, é estar presente para ser o suporte que ela precisa. E de repente o suporte que ela precisa não vai ser no colo, de repente o suporte que ela precisa não vai ser com um abraço, porque não são todas as crianças que gostam disso. De repente o suporte que ela precisa, você dê um tempo, você dê um minutinho para ela, você deixe ela chorar. Enfim, ela tá triste, ela tá chateada, deixa ela chorar, que daqui a pouco ela vai conseguir voltar a si, ela vai saber que você está ali para ela e que ela tem o seu suporte. E com isso, com este tempo, com este espaço, esse passo para trás que às vezes a gente acha que a gente tá dando, na verdade a gente tá dando 2, 3 para frente, porque a gente mostra para a criança o quanto ela pode ser ela mesma na nossa presença, o quanto ela está segura para isso, e que assim que aquela onda forte passar, que o choro intenso passar, pode ser que na sequência venha o abraço que você queria ter dado para acalmá-la, mas que ela não estava pronta para receber. E que vocês vão juntas achar uma melhor solução, que vocês vão conseguir conversar, que de repente você pode tentar explicar para ela e ela vai conseguir, né, fora dessa onda de sentimentos, olhar de outra forma. Claro, falando de uma criança de 2 anos, de forma clara, simples e curta, sem explicações longas, sem fundamentação teórica, porque ela não precisa disso e ela não vai conseguir compreender tudo isso. Mas ela vai entender que você estava ali para ela. Então, lembre-se sempre de validar o sentimento da sua criança. A mãe entende, você queria muito tal coisa, né? Pois é, às vezes eu também quero umas coisas que infelizmente não dá. Mas vamos tentar resolver? Não é mágica, não é. É um passo de formiguinha, um de cada vez. Repetir frases que mostrem para ela a conexão ajuda demais. O Benjamin hoje, com 4 anos, quando alguma coisa está acontecendo ou que eu prevejo que vai acontecer, que a gente já percebe quando o fogo está começando, eu falo frases para ele que ele já sabe me completar a frase, porque a gente vem no ritual de construção, de resolver esses conflitos internos, de acalmar essa situação interna, e ele já sabe como ele me responde, porque aquilo ajuda na cabecinha dele a trazer uma memória do tá, minha mãe me lembrou de tal coisa que a gente sempre fala. Então, por exemplo, assim, ele tá brincando e ele, dentro da construção da brincadeira dele, alguma coisa tá dando muito errado.
dentro do que ele queria fazer. E ele vem pra mim já naquele desespero de, putz, né? Me ajuda. Só que o me ajuda dele, ele já tá chorando. Às vezes ele já até destruiu o que ele tava tentando fazer porque ele achou que não tinha solução. E eu sempre digo pra ele, bem, quando a gente tem um problema, a gente tem que fazer o quê? E ele fala, achar uma solução. Só que isso não veio só da cabeça dele. Isso foi porque durante muito tempo eu vinha dizendo pra ele. Quando eu vi ele no conflito da brincadeira dele, da situação dele, filho, se temos um problema, vamos achar uma solução. Vem cá, me explica o que tu queria, deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Às vezes a gente consegue ajudar, às vezes eles querem coisa mirabolante que não vai dar pra fazer. Mas eu fui repetindo isso pra ele durante muito tempo, desde quando ele tinha o seu 1 ano e meio, que vinha com as suas frustrações das suas coisas que não davam certo. E essa frase eu repito pra ele há muito tempo. Então hoje, quando ele está num estado difícil de entender o que tá dando errado, o que ele quer fazer, o que não tá dando certo, o que poderia ser diferente, que ele já vem pra mim chorando pra reclamar do que está acontecendo, que ele não conseguiu fazer. E aí, Bento, tem um problema, o que a gente faz agora? E ele me diz, temos que achar uma solução. Isso faz com que ele próprio dê aquela, tá, beleza, eu fiquei muito triste que não tava dando certo, mas de repente tem um outro caminho que minha mãe pode me ajudar. Então ele sabe que assim que ele consegue, precisamos achar uma solução, talvez ele repense na solução sozinho, talvez ele precise de mim para essa solução, mas que a gente tá ali para ser o suporte, pra gente sentir aquilo que a gente tá sentindo sempre, nunca ignorar um sentimento. Filho, beleza, tu queria construir uma torre com 35 peças, né? Mas olha só, essas peças elas são muito finas, elas não param uma em cima da outra. Vamos tentar achar uma solução? Quem sabe a gente monta de uma outra forma. Mas eu validei o desejo que ele tinha de construir a torre de 35 peças. Eu consegui mostrar pra ele que aquilo que ele queria fazer é importante, que aquilo que ele queria fazer tem valor. Mas de repente por esse caminho não dá, certo? De repente a gente pode tentar por outro. Às vezes ele vai aceitar a minha sugestão. Às vezes ele vai conseguir dar aquela... Tá bom, então vamos fazer assim. Às vezes não. Às vezes aquilo era... Aquela motivação era tão forte de fazer aquilo, a torre das 35 peças finas que não vão parar de pé, que mesmo após a respirada e a tentativa de achar uma solução, vai vir outro choro. Por quê? Porque é a decepção de algo que não deu pra fazer. Filho, a mãe entende. Muito triste, né? Realmente era isso que eu queria fazer? Pois é, bem, às vezes as coisas não saem como a gente queria. E eu vou deixar ele chorar, eu vou deixar ele sentir a frustração dele por algo que ele queria muito, porque passa, porque isso passa. Ele sabe que ele não está sozinho, ele está conosco, ele tem o nosso acolhimento. Que se ele quiser insistir, então ele pode tentar insistir, mesmo sabendo que talvez não vai dar certo, ou que ele pode, de repente, tentar outra coisa. Mas ele sabe que a vontade dele não foi, é óbvio que isso não vai dar certo, porque não, queria muito. A mãe entende, mas às vezes realmente a gente tem ideias que quando a gente tenta fazer, não fluem bem como a gente imaginou. Então ele pelo menos se sente acolhido e seguro e sabe que as ideias dele são importantes, que as vontades que ele tem são importantes. Claro, dentro de um ambiente que seja seguro para ele, para os outros e para o ambiente que ele está, né? Então, crie rituais com a sua criança para que ela possa se sentir segura e que ela saiba que mesmo que aquela onda esteja muito forte, ela passa, a calmaria ela vem. E aí vocês podem repensar numa solução. Lembra que eu falei que eu comecei essa frase com o Benjamin quando ele tinha 18 meses? É isso, é um passinho de cada vez. É a repetição da repetição, até que aquilo vai fazendo sentido para eles e eles vão conseguindo acalmar e repensar e entender que vocês estão ali sempre pra eles. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficou um pouquinho mais longo do que eu tinha planejado. Eu acho que é um assunto extremamente importante de se falar e de se repensar todos os dias, no dia a dia com a nossa criança, para essa construção desse vínculo que é tão importante, que é tão poderoso, porque quanto mais conectado com a nossa criança, mais ela está com a gente, mais ela acredita no que a gente tem a dizer pra ela e mais ela confia na nossa presença. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se você é novo por aqui, já vem ficar bem pertinho da nossa família, se inscreve aqui no nosso canal. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima!